Área do triângulo, página 164 do nosso livro didático. Então, para calcular a área de um triângulo, né? Digamos, vamos imaginar aqui um triângulo. Se duplicássemos esse triângulo, né? Fizesse outro triângulo do mesmo tamanho, né? E virarmos ele e encaixarmos, teríamos um paralelogramo. Então, e a área do paralelogramo, né? Nós sabemos calcular, que é base vezes a altura. Que a altura de um paralelogramo é a distância, né? Do topo até a base, né? Do paralelogramo. Então, se eu multiplicar a base vezes a altura, eu teria a área do paralelogramo. Como aqui esse paralelogramo são dois triângulos, né? E eu quero a área de um triângulo, só eu dividir por 2, né? A área desse paralelogramo. Então é base vezes a altura e dividido por 2. Então a área do triângulo, né, é calculada pela fórmula base vezes a altura, né? Multiplico a base vezes a altura e o resultado eu divido por 2, obtendo a área do triângulo. Qualquer triângulo que eu queira. Às vezes, né, não conseguimos encontrar essa altura. Tem outra fórmula para a gente calcular a área de um triângulo sem depender da altura. Mas para isso a gente precisa conhecer os três lados do triângulo, que é a fórmula de Herão. A fórmula de Herão, para a gente utilizar a fórmula de Herão, que é essa daqui, nós precisamos do que? Desse P aqui, que esse P nada mais é do que o semiperímetro. O perímetro de uma figura é a soma de todos os seus lados, né? Então, digamos, o perímetro desse triângulo aqui seria A mais B mais C. O semiperímetro é a metade do perímetro. Então, se o perímetro é A mais B mais C, o semiperímetro é A mais B mais C dividido por 2. Então, isso seria o semiperímetro. Então, a fórmula de Herão para calcular a área de um triângulo, né, vai ser, a área vai ser igual a raiz quadrada do semiperímetro, né, vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Nós calculamos separadamente, né? Para facilitar, né? Podemos calcular separadamente o semiperímetro e depois aplicar na fórmula, né? Conhecendo aqui os lados do triângulo, né? Aí nós obtemos a área do triângulo aqui a partir da fórmula de Herão. Um dado importante aqui sobre triângulos, né? É que no triângulo equilátero, a altura do triângulo equilátero corresponde à bissetriz e à mediatriz do triângulo. O que seria bissetriz, né? A bissetriz, né, é a reta que divide um ângulo em dois ângulos iguais, né? Dois ângulos que possuem o mesmo tamanho. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, em um triângulo equilátero, todos os ângulos vão medir 60 graus. Então, a bissetriz, né, seria a reta que divide qualquer ângulo desse aqui dos vértices, né, em dois ângulos de 30 graus. Essa reta aqui, se eu pegar aqui do ponto do vértice A, né, eu estaria dividindo esse ângulo aqui em dois ângulos de 30 graus. E essa reta que divide esse ângulo em dois ângulos iguais, né, é chamada de bissetriz, que corresponde também à altura, né? E a mediatriz é a reta, né, que divide a reta que, se eu traçar, pegar do vértice de um triângulo, né, vou dividir o segmento oposto a esse vértice em dois segmentos de mesmo tamanho. Então, isso é a
mediatriz, né, de um triângulo. Então, em um triângulo equilátero, né, nós podemos encontrar a altura do triângulo equilátero, né, utilizando o teorema de Pitágoras, né? Qualquer que seja o triângulo equilátero, né, nós podemos encontrar a altura utilizando o teorema de Pitágoras, que a gente já pode chegar numa fórmula para encontrar a área de qualquer triângulo equilátero, né, sem precisar utilizar, né? Eu vou utilizar aqui o teorema de Pitágoras, né, para a gente encontrar a fórmula que dá a altura de um triângulo equilátero. Digamos, qualquer que seja o triângulo equilátero, né, digamos, esse lado aqui vai medir L, esse L e esse L, né? Visto que é um triângulo equilátero, né, os três lados são iguais. Então, como a mediatriz divide o segmento oposto aqui em dois segmentos iguais, né? Se esse lado todinho mede L, esse lado aqui vai medir L sobre 2, né? Esse pedaço aqui vai medir L sobre 2. E a distância de A até M, né, onde esse M é o ponto médio, né, do segmento BC, né, que é para ser a mediatriz, né, que a mediatriz, né, é a reta que sai do vértice, que vai dividir, que vai passar mesmo na metade do segmento oposto a esse vértice, que esse seria o ponto médio. Que o ponto médio é que divide o segmento em duas partes iguais. Então, se eu traçar essa reta, né, até o M, né, que é o ponto médio, eu teria o quê? Um triângulo retângulo aqui, né? Então, aqui seria hipotenusa, aqui um cateto e aqui outro cateto. Como o lado todinho mede L, então esse pedaço aqui é só a metade, então L sobre 2 é esse pedaço aqui. E aqui seria minha altura. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, nós temos o quê? Que esse L ao quadrado, né, que é a hipotenusa, vai ser igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Então, temos aqui, né, L ao quadrado vai ser igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Desenvolvendo aqui, né, vai ficar L ao quadrado igual a L ao quadrado mais 2 ao quadrado, 4, mais H ao quadrado. Então, vamos trazer os termos que tem L todos para o primeiro membro. Então, vamos ter que L ao quadrado vai ser igual a menos L ao quadrado sobre 4, né? Tá positivo, vem para o primeiro membro, negativo, igual a H ao quadrado. Tiro o MMC, de 4 e 1, que é 4, aí 4 dividido por 1 dá 4, vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1, vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Então, menos L ao quadrado, igual a H ao quadrado. Então, 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado, né, sobre 4, igual a H ao quadrado. Eu posso passar o H para o primeiro membro e levar isso para o segundo membro. Então, vou inverter o sinal. Vai ficar menos H ao quadrado igual a menos 3L ao quadrado sobre 4. Multiplico por menos 1 e vou ter que H ao quadrado vai ser igual a 3L ao quadrado sobre 4. Que isso que eu fiz aqui, eu já poderia fazer direto sem inverter sinais aqui, né? Como é uma igualdade, né, que isso é igual a L ao quadrado, a H ao quadrado, né, e H ao quadrado é igual a isso, eu posso só inverter, né? Então, se H ao quadrado é igual a isso, né, então no lugar de H ao quadrado, no lugar disso aqui eu vou colocar H ao quadrado. E isso é igual a H ao quadrado, então no lugar de H ao quadrado eu posso colocar isso, né? Dá o mesmo resultado, né? Eu não preciso nem
trazer para depois multiplicar por menos 1. Eu posso inverter isso direto, né? Mas só para explicar, né? Aí, como o h está elevado ao quadrado, né? Vai passar para o outro lado a raiz quadrada, né? Então, a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Então, h vai ser igual. Então, a raiz quadrada de L vai ser L. Aí vai ficar raiz de 3. E aqui, raiz quadrada de 4, 2. Então, a altura de qualquer triângulo equilátero vai ser L, onde o L é o lado, vezes a raiz de 3 sobre 2. Isso daqui é a altura de qualquer triângulo equilátero, né? Você pegar o lado, multiplicar pela raiz quadrada de 3 e dividir por 2, dá a altura de qualquer triângulo equilátero. Se vocês não compreenderam direito essa passagem, né? Isso daqui são a propriedade da radiciação, né? Digamos, eu posso desmembrar essa raiz aqui. Seria o h seria igual a raiz quadrada de 3 L ao quadrado sobre a raiz quadrada de 4. Aí a raiz quadrada de 4 é 2. E aqui eu ainda posso dividir em duas raízes. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de L ao quadrado. Só que a raiz quadrada de L ao quadrado vai ser quem? Eu posso cancelar esse 2 com 2 daqui, vai ficar só L. Então eu teria aqui a raiz quadrada de 3 vezes o L sobre 2. Só que a multiplicação, né, a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso trazer o L para o primeiro, né? Aí ficaria exatamente com o que eu tenho aqui. L que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Então a altura do triângulo equilátero, né, é essa, né? L que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2. A área de um triângulo é o que? É base vezes altura dividido por 2, né? Então a área do triângulo vai ser, quem é a base, né? Se temos um triângulo equilátero, né, a base todinha será L. Então temos que o L vai ser a base, né? Aí vezes a altura que nós encontramos aqui, que é L raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso tudo dividido, né, por 2, né? Isso tudo aqui é o H. Então, temos o que, né? Que a área do triângulo vai ser L vezes L, L ao quadrado, né? Aí, vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso tudo dividido por 2. Eu vou botar o A aqui que fica mais organizado, né? Pronto. Aí aqui teríamos o que? Uma divisão de frações, né? Então, divisão de frações, né? A gente conserva a primeira, né? Que é L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Aqui é como se eu tivesse um. Aí para inverter, né? Um vai para cima e 2 vem para baixo. Então, íamos ter que L ao quadrado, raiz quadrada de 3 vezes 1 vai ficar L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 2, 4. Então, essa é a área de um triângulo equilátero, né? Digamos, se conhecermos só o lado, né? Só elevar o lado de um triângulo equilátero, né? É claro. Só elevar o lado ao quadrado, né? Aí multiplicando por raiz quadrada de 3 vezes 4, que nós temos a área de um triângulo equilátero. E a altura, né? A altura é pegar o lado e multiplicar pela raiz quadrada de 3 sobre 2. Que é exatamente, né, o que diz aqui, né? Eu fiz o passo a passo aqui que é para ficar melhor explicado para vocês, né? Mas é isso que temos aqui. Calculando a altura e a área de um triângulo equilátero em função da medida L. Do lado, utilizando respectivamente, né, as fórmulas
o H, né, é isso daqui, e a área é isso daqui, né, que foi o que eu mostrei para vocês. Então, a gente encontra a altura por essa fórmula, né, de um triângulo equilátero, e a área de um triângulo equilátero encontramos por essa fórmula.